Então, falando sobre o processo de inicialização, sobre todo aquele processo quando a gente inicia, né? Ou seja, o power on, podemos dizer assim, que é o ciclo, né? De power, o ciclo de energização do equipamento, depois do pré-post, post, que ele faz todo aquele teste de hardware, depois o acionamento. A gente vai falar um pouquinho, eu vou falar agora mais focado em MBR, mas a gente vai falar também sobre GPT. Vou falar agora um pouquinho mais focado em BIOS, mas a gente vai falar sobre o FI também na sequência. Então, todo esse processo, desde que a gente clica no botão de ligar do computador até o Linux entregar o sistema propriamente dito funcionando, para que a gente possa interagir, isso é o que a gente vai ver agora. Então, a gente sabe, né, que qualquer sistema, desde os relativamente mais baratos, podemos dizer assim, eles têm os mesmos passos, né, que são executados para passar do estado de hardware ocioso para um sistema produtivo. Isso a gente sabe, o hardware é hardware, só o hardware não tem funcionalidade nenhuma se a gente não tiver um sistema, né, operacional que vai fazer com que a gente consiga interagir com esse hardware. E para que esse hardware então passe desse estado, né, ocioso de ser somente um equipamento, um hardware parado ali, até ele ser um sistema produtivo, obviamente existem alguns passos. Então, quando o sistema é ligado, como a gente chama de power, que eu falava anteriormente, ali, que é esse ciclo de energização do equipamento, ele faz todo o processo, né, de pré-post, post, testando HD, testando memória, testando processador, testando todos os dispositivos, para que ele possa, então, posteriormente a isso, carregar o sistema operacional. Essa imagem aqui, ela traz esse processo, que aqui a gente vai estar especificamente falando de BIOS e de MBR. Tá? Depois eu volto um pouquinho e explico para vocês a questão do Wi-Fi com o GPT. Não sei se isso é bem claro para vocês, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença, porque os computadores mais atuais ele traz, né, a Wi-Fi como podemos dizer uma espécie de BIOS, né, ou seja, uma evolução da BIOS, ao invés da MBR, GPT para gerenciar, por exemplo, os particionamentos e a inicialização do sistema. Eu não sei se isso é bem claro para vocês, mas se não for, a gente vai clareando aí as ideias no decorrer da aula. Então, olhando aquele gráfico ali, né, inicial, então desde do power up ou então do reset, que é esse ciclo então de energização do equipamento, quando ele começa a energizar o equipamento, ele tem algumas fases que ele precisa passar para que ele então entregue o sistema propriamente dito, que é o que está sendo chamado aqui nesse slide de user space, ou seja, o espaço de usuário. Então, de uma forma bem simples, o que, que acontece? Eu ligo o computador, ele energiza o equipamento, o power, ele faz o pré-post post para verificar então o rádio do equipamento. A partir disso, ele dispara o bootloader de primeiro estágio, que pode ser MBR ou então GPT. A partir disso, é disparado o bootloader de segundo estágio, isso só acontece em MBR, não acontece em GPT, por exemplo, onde vai ter o quê? Vai ter o software de gerenciador de boot instalado, por exemplo, Lilo ou Groovy, que é o que a gente instalou aí no nosso Debian 10, né, ou qualquer outro tipo de gerenciador, que vai ter a função de descompactar o kernel e carregar o kernel, e descompactar o init e carregar o init, que é o ambiente do usuário. Então, especificamente aqui no init, é onde a gente vai falar sobre systemd e systemd, que são dois softwares distintos, podemos dizer assim, para entregar esse espaço de usuário para que a gente possa, então, interagir com o sistema. E falando um pouco dessa sequência, e aí, aqui falando da BIOS, podemos dizer assim, basicamente a função dela a gente sabe, é um sistema básico de entrada e saída, que ele tem essa função, então, de determinar, né, quais os dispositivos são candidatos a boot, por exemplo, verificar se há tabelas
de partição que estão com flags ativas de inicialização. Então, fazer toda essa primeira parte, essa parte inicial de verificação dos dispositivos, né? E também de inicializar o bootloader de segundo estágio, ou de primeiro estágio, podemos dizer assim, que é a MBR. Quando a gente fala na questão do FI e também de MBR, não sei se isso está bem claro ou não para vocês, mas a UEFI, ele é podemos dizer assim, uma melhora da BIOS. Então, a gente geralmente, o que a gente pode ter no sistema? Ou a BIOS ou o UEFI. Embora, né, o UEFI, que é assim, UEFI, tá? Isso que eu coloquei para vocês, UEFI, ela é bastante diferente, tá, da BIOS, até na questão de espaço, né? Por exemplo, eu falava para vocês na aula de instalação, lá que a gente instalou o Linux, né? A BIOS, por exemplo, ela, para a gente utilizar ela, é necessário a gente utilizar a MBR. A MBR, por sua vez, ela fica no início do disco. Já o UEFI, ele utiliza o GPT e não a MBR. O GPT ele é GUID Partition Table. Tá? É um pouquinho diferente. Por exemplo, o que acontece na MBR? A MBR ela tem uma partição única para endereçar essas partições. O William perguntou se o sistema de particionamento não é o mesmo que o sistema de arquivo, correto? Não é a mesma coisa. Quando a gente fala em partes, não sei se eu entendi a tua pergunta, mas quando a gente fala de particionamento, é só determinar, né, o tamanho de cada uma das partições, dividir o disco. Aí depois a gente precisa formatar essa partição com um formato de sistema de arquivo que o sistema consiga gerenciar. Tá? Aí essa questão de sistema de arquivo, ela vai ser o mesmo tanto para MBR quanto GPT. Aí tu colocou ali tanto Linux quanto Windows usam o sistema tanto um quanto o outro. Ele pode ser instalado tanto em MBR quanto em GPT. A única diferença é que a MBR é específico para BIOS, tá? Para aquele sistema mais antigo. E o GPT, ele é do UEFI, que, digamos assim, é uma evolução da BIOS. Então, o UEFI ele não utiliza, na verdade, ele pode utilizar, pode configurar, e geralmente o pessoal faz isso, né? Tu pode configurar lá na BIOS para ele ter compatibilidade legacy. Você já deve ter visto isso, né? Tu vai lá e coloca, ele pergunta UEFI ou legacy. E aí, se tu não tem ali por exemplo, um pendrive de boot preparado para UEFI, tu coloca ele para legacy e tu instala com disco de instalação normal que tu sempre instalou. E isso, até anteriores do 8 ali, eles eram padrão legacy, né? Todos eram para MBR. Já a partir do 8, tu pode instalar, ele já tem o padrão UEFI, só que para te instalar, tu precisa preparar. Não no caso, se tu for instalar, por exemplo, a partir de um pendrive, tem que preparar esse pendrive dizendo que é para um sistema UEFI. Tá? E o UEFI, então, ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar GPT ao invés da MBR. Ok? Qual é algumas diferenças da MBR para o GPT? O MBR, por exemplo, ele permite somente aquelas 4 partições primárias que eu falava para vocês lá na aula de instalação. Agora, quando a gente utiliza, por exemplo, o GPT, ele permite 128 partições primárias. Tamanho também, o Gerson falou. O tamanho, a MBR até 2 terabytes. Eu posso ter uma partição no máximo de 2 terabytes. Mais do que isso ele não suporta. Já no GPT, eu posso ter uma partição de em torno de 9 zettabytes. Zettabytes, né? Colocando zettabytes. Que seria em torno aí de 1 trilhão, né, de gigabytes. Então, eu poderia ter uma partição desse tamanho utilizando GPT. Além de outras coisas, por exemplo, assim, ó, na MBR, todas as informações das partições, elas ficam num único lugar. Isso quer dizer o quê? Se corromper aquilo dali no disco, tu não tem mais as informações da tua tabela de particionamento. Tá? Já, por exemplo, no GPT,
ele por utilizar essa questão de GUID, Partition Table, né, o próprio nome diz, ele pega e cria identificadores, tem informações separadas dentro da tabela de cada uma dessas partições que eu tenho no meu disco. E além disso, ele possui um cabeçalho secundário que ele aciona como backup de tabela de partições, se ele precisar. Então, ele, além de te dar mais desempenho, né, ele te dá mais segurança. Só que ele fica dentro do disco, ele fica lá. A BIOS ele ficava no início ali, né, do HD. E o EFI tu tem que ter uma partição dentro do disco, que é na partição dentro do disco, onde tu vai ter essas informações, tá? Então eles são um pouco diferentes, né, se a gente falar sobre o EFI e sobre BIOS, né? A BIOS especificamente ela vai utilizar o quê? A MBR e o EFI vai utilizar o GPT. Na questão, por exemplo, de instalação do Linux, se o meu computador ele é padrão Wi-Fi, ele vai vir ativado ali o Wi-Fi. Aí eu não vou conseguir pegar uma ISO, por exemplo, como aquela que nós temos ali do Debian 10 e botar ela. Isso eu acho que já deve ter acontecido com vocês. E aí o que o cara faz? O cara vai lá e muda a compatibilidade de Wi-Fi para Legacy. Então ele só diz, eu quero que ele tenha compatibilidade com Legacy. Eu consigo instalar via esse disco de instalação. Para me utilizar o Wi-Fi, eu vou ter que utilizar um software para fazer para criar o meu pendrive de boot. Para Linux, eu utilizo o Etcher, esse cara aí que o Lucas colocou. E aí tu pode escolher padrão GPT lá e criar o... E no Windows, o Rufus. Eu ia falar do Rufus ali, o Gerson colocou também. É o Etcher Elect, o instalador dele. Quando a gente vai baixar lá, é só baixar o Etcher Electron. E o Rufus, se eu não me engano, ele tem inclusive, que é para Windows, né? Ele tem inclusive Portable, né? Não precisa instalar na máquina. Baixa o Portable dele ali. Isso. E aí eu consigo criar. Aí quando eu for criar o meu... Isso, é pequenininho. Quando eu for criar o meu disco, eu vou lá e aponto para minha ISO e falo que eu quero ele com compatibilidade para GPT. Eu criando essa ISO com compatibilidade para GPT, eu vou lá então, na hora de instalar, ele vai botar e vai perguntar se eu quero utilizar aquele que tem compatibilidade com o GPT. Eu marco ele ali e ele vai fazer a instalação normal. A partir daí, a instalação é a mesma que nós fizemos. A única diferença é que ele vai criar dentro do diretório /boot lá, aqui, colocar aqui na tela, lá dentro de /boot, ele vai criar um diretório com o nome de /EFI, assim, /boot /EFI, que é aquilo que eu coloquei ali na tela. Que aqui dentro vai estar o bootloader. Mas são coisas distintas, né? Não sei se vocês entenderam bem essa questão de UEFI e GPT. Aqui, no que está mostrando na tela para vocês agora, ele é bem específico da BIOS com MBR. Né? Por quê? Porque eu tenho a BIOS, então, ela dispara o boot loader de primeiro estágio, que vai estar dentro da MBR. Aí a MBR ela vai disparar o boot de segundo estágio, que é o Grub, ou o Lilo, depende do que está instalado, que aí já vai estar no disco. Aí ele vai executar e vai, então, nos proporcionar a inicialização do sistema. Mais especificamente, primeiro iniciando o kernel, depois o init. Descompactando e iniciando o kernel, né? E depois descompactando e iniciando o init. E aí, então, aqui só explico um pouquinho, era o que eu falava antes ali, né? Que a MBR ela tem em torno ali de 512 bytes, então é um único setor, e todas essas informações têm que estar ali dentro, por isso ela é muito simples e bem limitada, porque ela não foi pensada assim, né, para dispositivos conforme a gente tem hoje aí, né, de armazenamento muito grande. Seguindo aqui, fala um pouco sobre a MBR, né, isso aqui eu já falei, então sigo em frente. Isso aqui é a anatomia da MBR. Se vocês, por curiosidade, vocês colocarem aí a anatomia do GPT, eu não trouxe aqui, não coloquei nesse slide, mas vocês vão ver que ela é bem mais complexa, tá? O que eu falava para vocês aqui, ó,
Tem o espaço do bootloader, que é o código que vai executar MBR, que é mais ou menos uns 446 bytes. Depois tem 64 bytes só, reservado para a tabela de partição. Então ali eu vou ter informações sobre minhas 4 partições primárias. E ponto final. E tudo dentro dessa partição aqui. Isso que eu falava antes, né? Se essa ação aqui corromper, eu perco as informações das minhas partições. Então, por isso que quando a gente fala em GPT, ele é bem mais seguro, né? Porque ele isola cada informação de uma dessas partições aqui. Pensando numa imagem, colocaria isso daqui ali dentro, particionado. Se corromper alguma parte do disco ali, pode corromper informações de uma partição, mas não podemos esquecer também que ele tem um cabeçalho secundário que eu posso utilizar como backup, né, da minha tabela de partição. Então teria que ter um desastre maior no meu disco aí para perder as informações de boot. E depois ele tem um magic number ali que é para a integridade dela. Dentro dessas flagzinhas aqui, o que é mais importante, além de tamanho, né, essa partition flag, uma flag ativa ou desativada para a MBR entender quais as partições que tem um sistema bootável ali dentro. Então, a partir dessa flag aqui que ele sabe isso. Se eu tenho a raiz do sistema, essa flag aqui vai estar ativada, então a MBR sabe que ali tem um sistema operacional que pode ser carregado. Ok? Seguimos aqui. Foi o que eu já expliquei. E aí, quando a gente fala em bootloader de segundo estágio, a gente está falando do Grub, no caso aí do Debian que nós instalamos, né? Nós instalamos com o Grub, e especificamente é dele que a gente está falando. Então, o bootloader de primeiro estágio vai carregar o bootloader de segundo estágio, que seria o Grub aí no Debian 10. E aí o que ele faz? A função dele, né, de bootloader de segundo estágio, é chamar o kernel, ou seja, descompactar o kernel e carregar o kernel, e descompactar o init e carregar o init. Aqui. Que foi o que eu disse. Ó. Primeira coisa que ele faz, com o loader de boot de segundo estágio na memória, o sistema de arquivo consultado e a imagem de kernel padrão e a imagem de init.rd são carregados na memória. Eu acho que no próximo slide aqui tem um exemplo. Ó. Não sei se alguém já fez um boot manual pelo Grub aí. Se alguém fez, só sinaliza. Mas o que a gente tem que mostrar para o Grub? Tem que dizer qual é o arquivo que carrega o kernel e qual é o arquivo que carrega o init.d. E aí dá o comando boot e ele começa a descompactar o kernel e depois descompacta o init. É exatamente isso que ele faz. Tá? E aqui está dando um exemplo, né? Ou seja, esse arquivo aqui, ó, eu posso até mostrar para vocês. Deixa eu só trocar aqui de tela. Deixa eu compartilhar aqui. Se vocês executarem um ls em /boot, aqui tá, ó. Esse arquivo vmlinux é o kernel compactado, tá? Então é esse arquivinho aqui que o boot de segundo estágio, no caso o Grub, ele lê. E aí então ele lê esse arquivo, como ele está compactado, ele descompacta esse arquivo e começa a carregar o kernel. Feito isso, ele vai pegar o segundo arquivo, esse aqui. Aqui tem 2 porque foi feita uma atualização do sistema, um upgrade do sistema. Então antes estava com 4.19.06 e agora está com 4.19.08. Ele mantém o arquivo. Depois, lá na última aula, quando a gente falar sobre compilação do kernel, né, vocês vão ver que mesmo a gente compilando um novo kernel, a imagem do antigo fica aqui dentro. Então eu posso a qualquer momento retroceder, né, ou fazer um downgrade para o kernel que eu usava anteriormente. Então ele mantém aqui. Então aqui é do kernel e aqui a do init. São essas duas. Isso quer dizer o quê? Se eu remover esse cara daqui, o sistema não inicia mais. Tá? Ele tem, inclusive, se vocês derem um ls na raiz, ele tem 2 arquivinhos aqui, ó, o vmlinux e o init.rd.img,
que são arquivos que são atalhos para eles lá, ó. ls-l barra. Olha só, o initrd aponta lá para o barra boot barra initrd.mg. Ó. E o VM Linux, que está lá embaixo, ele também, né, aponta lá para o barra boot, só que para o arquivo VM Linux. Tranquilo? Isso quer dizer o quê? Que se eu der um boot manual, eu posso apontar para esses arquivos que estão na raiz. Pode falar, Vitor. Ô, senhor, no caso, quando tu faz a atualização do kernel ali, como é que o sistema sabe qual dos arquivos descompactar? Como é que o Grub que descompacta lá, como é que ele Isso. sabe qual descompactar? Ele tem Depois que uma tu... validação pelo maior, pelo Não, menor? não. Como é que Não, ele vê? sempre depois que tu atualiza o kernel, tu obrigatoriamente tem que dar um upgrade no Grub. Isso é o padrão. Aí no momento que Ah, dá o entendi. Grub, no momento que dá um update no Grub, ele lê de novo os arquivos e aí ele cria uma imagem nova para botar. E aí na hora Entendi. que tu for lá, na hora que aparecer o menu, como tu atualizou ele, automaticamente ele já vai te mostrar os dois, o novo e o anterior, para te escolher, tá? Ah, Mas tá. se tu não der um upgrade no Grub, tu vai reiniciar a máquina e vai seguir no kernel antigo. Ele não vai te mostrar que tem um kernel novo, Entendi. tá? Quando tu dá por exemplo, um update lá, ele automaticamente faz a modificação no Grub, então. Automaticamente ele faz. Exceto se tu editar o Grub ali e colocar manualmente, apontar manualmente para o arquivo, né? Sim. Obviamente que isso não é o caso. Mas tu vai ter que dar um upgrade no Grub para ele ler de novo ali e ver que tem uma nova imagem para ele descompactar, tá? E aqui só a imagem do kernel, ela é uma imagem muito pequena. Ela pode ter menos de 512 ou pode ter mais de 512 kbytes, tá? Ela é compactada com essa biblioteca zlib, essa que está aqui, ou com ZImage quando ela é menor. Tá? Essa biblioteca zlib, ela cria arquivos bzimage também, que é um arquivo compactado. Então, que é aquele arquivo que eu mostrava para vocês antes ali. Então, à medida que o kernel do Linux inicializa, né, ele fornece o status detalhado do progresso de forma de mensagem de console, mas vocês vão ver que aquelas mensagens que aparecem ali quando a gente inicializa o Linux, que vai aparecendo, né, status ok, ok, ou file, né, aquilo dali já é o init, o kernel descompacta, carrega muito rápido, e então a gente não consegue visualizar essas informações, mas na sequência eu já vou mostrar aqui os comandos que a gente pode executar para poder visualizar esses logs, então. E também, né, os módulos que são carregados também geram mensagens de status, né? Essas mensagens elas contêm informações basicamente sobre o hardware. E então, algumas das coisas que o kernel, né, identifica e carrega, que é a função dele, é a identificação do kernel, da versão, informações sobre memória e processador, informações sobre todo o hardware detectado, portas seriais, disco, mouse, todas essas questões, informação e verificação das partições, inicialização, isso mais essa questão de informações e verificações das partições, mais é referente à questão de ponto de montagem, né? Para se tornar acessível às partições. A inicialização da rede, a saída dos módulos do kernel, né, para os módulos que são carregados no momento do boot, ou seja, quando a gente fala em módulos do kernel, entra aí também as questões de compatibilidade com dispositivos, né, geralmente são módulos também, então entra mais nessa questão que a gente chama de drivers, né, muito comum a gente chamar de driver lá no Windows, aqui a gente vai falar de módulos também. E aí, na sequência aqui, eu só vou novamente compartilhar aqui a máquina, bem rápido aqui, deixa eu voltar. O que acontece aqui, ó? Se eu executar o comando mesg, assim, ele me traz todos esses logs de inicialização. Então, ele é bastante útil, ele vai me trazer os logs da última inicialização, referente, né, ao carregamento do kernel.
Então, se eu colocar aqui, por exemplo, DMESG, colocar um pipe, filtrar com grep, e colocar, por exemplo, SDA, que é o disco, ó, ele vai me trazer informações sobre o carregamento dos dispositivos, das partições, né? Sistema de arquivo. Então, ele me trouxe aqui, ó, que esse meu sistema ele tem um disco SDA, tem duas partições, o SDA1 e SDA5, porque o SDA2 é estendida, certo? Então, SDA5 é uma lógica. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha raiz, e nessa máquina que eu estou, né? Eu tenho a raiz e tenho a minha swap, só isso que eu tenho. Não tenho um barra home separado como a gente fez. Ele mostra, né, que o SDA1 ele foi formatado com ext4, file system, ou seja, sistema de arquivo. Então ele me traz algumas informações aí. Se eu colocar, por exemplo, aqui sobre, vamos ver, network, não tem nada, vamos ver aqui, ENP 0, ou melhor, ENP 0S3, que é a minha interface de rede aqui. Ó, ele me traz informações sobre a minha interface de rede. Ele foi carregado com o módulo E1, tá? Ele é um link. Ó, no momento ele não conseguiu ler o link, depois ele deu um up em 1 megabytes por segundo, ou seja, 1 gigabits, né? Full duplex. E aí, então, tem informações, está ativado IPv6, eu tenho informações sobre a minha interface de rede. Então, eu poderia resgatar com esse comando informações sobre o boot do sistema, sobre o carregamento do kernel. Então, esse é o comando aqui, ó, dmesg. Outra forma seria eu visualizar direto nos arquivos de log. Pegar as últimas linhas aqui, vamos pegar as últimas 20 linhas do arquivo /var /log /messages. Esse é o arquivo. Só dá enter. E aí eu tenho informações também nesse arquivo. Só que esse arquivo ele vai guardando de todas as inicializações, né? Então, se eu quiser ver informações sobre um boot que o sistema deu na semana passada e tal dia, eu posso ver dentro desse arquivo e ver o que ele traz de informações sobre isso. Lembrando sempre na questão de roteamento dos logs, né? Aqui, ó. Deixa eu dar um ls aqui. Ó, que aqui eu tenho, só desse arquivo eu tenho 5, né? Que são esses daqui. Ou seja, ele grava as informações. O último log vai estar nesse arquivo aqui. Os mais antigos nesse 4.gz aqui. Então, outra forma de ver essas informações de inicialização seria dentro do arquivo mensages, que fica dentro de /var/log. Deixa eu retornar nos nossos slides aqui. E aí, então, a gente... Aqui foi o que eu mostrei agora. A gente chega no init. O init é o último, então, estágio, né, da inicialização, que é onde ele vai carregar, então, o ambiente de usuário, ou o user space. Então, até o momento que ele carregou o kernel, eu não tenho ainda um ambiente que eu possa interagir com o sistema. A partir do que ele carrega o init, é que eu vou ter um espaço, né, de usuário para mim interagir com o sistema. Por isso que o init sempre é o primeiro processo disparado no Linux. Se vocês pegarem, por exemplo, o sistema de vocês executarem o comando ps3, depois eu vou mostrar, vocês vão ver que o primeiro processo, no caso do Debian 10, aí é o systemd, que é o sistema init, que carrega o ambiente do usuário aí no Debian 10. Sistemas que utilizam o sysv init, ou o systemv, né? Ele vai estar lá um init como o primeiro processo que foi carregado. Quer dizer o quê? Se eu matar esse processo, eu basicamente mato todo o espaço de usuário meu que eu posso interagir com o sistema. E aqui é um resumo, então. Pensando em BIOS, eu botei isso daqui, ó. Eu vou ter o Power On. O que é o Power On? Né? Vai ser a energização dos meus dispositivos, né? O ciclo de energização.
ou seja, é preciso energizar, né, o equipamento para que eu possa, então, usar. Depois disso, um pouco detalhadamente, né, o próximo passo é o pré-post e o post, que ele faz aquele self-test, né? Por exemplo, se tiver um problema na memória, ele vai soar aqueles apitos, né? Pi, 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 aqueles apitos de BIOS. Aquilo quem faz é o pré-post e post, né? Então ele verifica, isso ainda é a nível lá de hardware. Ele está verificando o hardware do computador. Se eu tiver qualquer problema que ele identifique que não vai conseguir inicializar aquele dispositivo, ele vai me dar um erro. Feito isso, é disparado o quê? A BIOS, né? Ou o EFI. Nesse caso aqui específico, a gente está falando de BIOS. A BIOS, então, ela vai disparar o bootloader de primeiro estágio, que é a MBR. Já a MBR, ela vai disparar o bootloader de segundo estágio, que é o GRUB, ou Lilo, que tem a função de descompactar o kernel, que é o Linux propriamente dito, e carregar, né? E descompactar o init, que é o espaço de usuário. Já se a gente pensar aqui na questão, comparando os dois aqui, né, o EFI e GPT, a diferença na inicialização do EFI é que depois que ele carrega o EFI, o firmware, né, a interface de firmware do EFI, ele, na verdade, ele vai carregar o EFI bootloader. Isso aqui já é no disco, tá? E automaticamente já vai disparar o kernel, descompactar o kernel e depois o ambiente de usuário, que é o sistema operacional propriamente dito, tá? Então, essa é a diferença. Na MBR, ela disparava, né, o bootloader compactava o kernel e depois eu tinha o sistema operacional carregado. Perde um estágio aqui, ele perde, na verdade, esse bootloader de segundo estágio. Ok? Se ficou bem claro para vocês isso daí? Alguma dúvida? A gente está acabando já essa primeira parte. Só para finalizar aqui, então, alguns sistemas de inicialização. O SystemV ou SysV init, esse podemos dizer que desde os primórdios ele nasce lá no Unix e, né, vem para as distribuições Linux, vem para o mundo Linux e é o que a gente tinha até há um tempo atrás. E depois alguns que foram surgindo, alguns foram utilizados, outros não. Eu coloquei 4 aqui, tá? Talvez vocês conheçam eles, talvez não. Mas o Upstart, o próprio Ubuntu, ele utilizou uma época, acho que em 2012, talvez, 2013, não lembro de cabeça, até eu acho que 2015, que é 2015 quando o Debian partiu para o systemd, o Ubuntu também foi para o systemd, mas ele testou o Upstart antes. E o OpenRC, que o Gentoo utiliza e seus derivados, não sei se alguém utiliza ou já utilizou o Gentoo, ele utiliza o OpenRC, que é um sistema de iniciação também. Tá? E o systemd, ele é o que nós vamos ver na próxima aula. O systemd, ele nasce lá nos laboratórios da Red Hat em 2010, então não é nada novo, já tem 10 anos aí de existência. Depois eu vou mostrar para vocês na próxima aula algumas distribuições e quando migraram, mas ele nasce lá na Red Hat, vai para o Fedora, tá? O Fedora ele é o campo de teste da Red Hat, faz os primeiros testes, depois a Red Hat, então, ela passa a utilizar o systemd. O Lucas colocou ali, já me matei para instalar o Arc. Imagina, são duas distribuições aí que são necessárias, assim, um conhecimento maior, né? E aí, então, no caso do Debian, especificamente, que é o que nós estamos utilizando, né? O Debian, na versão 8, ele começou a migrar para o systemd e, a partir disso, então, o sistema continuou com a compatibilidade com o systemv, mas, né, vem migrando gradativamente. Outra questão, systemv versus systemd, que são as duas que nós vamos ver. Tá? A grande diferença está numa questão chamada... bom, a diferença é gritante, porque o systemd ele tem uma gestão do sistema muito maior do que o systemv. Vamos pensar que o systemv, a função dele é carregar o ambiente, disparar aqueles scripts de serviço, e era isso. Tá? Já o systemd dele é bem mais complexo, ele faz toda a gestão de logs do sistema,
dos run levels, inclusive, os run levels, quando eu falo, são os níveis de inicialização, que eu vou falar na sequência agora, mas também dos pontos de montagem, ele gerencia os pontos de montagem do sistema, é bem mais complexo, a gente vai falar na próxima aula. Por exemplo, ele trabalha com paralelismo, torna ele muito mais rápido. Por exemplo, ele consegue carregar vários scripts na inicialização ao mesmo tempo. Então, o sistema V ele é mais assim, tipo, carrega um, depois carrega o outro, um sequencial, conforme as prioridades de cada um. Então, o sistema dele carrega o sistema mais rápido, além de gerir boa parte do sistema. E aí existem os prós e os contras, né? Dentro da comunidade Linux, vocês vão ver defensores do System V e defensores do System D. Inclusive, pegando o Debian especificamente, faz um mês e pouco atrás, aí foi feito uma votação. Olha, isso que o Debian já migrou para o System D. Né? Foi feita uma votação para ver se permanecia o System D ou se voltavam para o System V. O que diz aqueles que defendem o System V? Bom, ele cumpre qual é a função dele, que é inicializar o sistema, ponto final. Ele é mais simples. Se eu tiver uma falha nele, eu tenho uma falha somente no carregamento desse ambiente, né? Por exemplo, eu posso resolver. Já o System D, como ele é mais complexo e é uma série de questões de gestão do sistema que se referem a ele, né? Ou estão sobre a tutela dele, podemos dizer assim, uma falha nele vai ter um estrondo maior dentro do sistema. Mas, né, pelos testes que estão sendo feitos nele aí há muitos anos, a comunidade também, nessa votação aí o System D ganhou tranquilamente, então Debian continua com o System D. Ok? Então essa era a primeira parte, era a gente entender como que inicia. Espero que vocês tenham entendido melhor aí como é que é o sistema de inicialização. E a partir de agora, a gente vai partir para o System V especificamente. A gente vai ver o que acontece então depois, quando o System V começa a carregar. Entenderam?